No segundo episódio da série Faces Ocultas do Amor, você vai acompanhar experiências de como inicia um relacionamento abusivo e quais violências a lei combate. No começo, tudo são flores, gentilezas e amor, até que surge o primeiro sinal. O relacionamento no começo, como todo relacionamento, é um mar de rosas, né? Era muito, assim, muito carinhoso, muito amoroso, com presentes, muito romântico. E sempre, assim, fazendo com que fosse o centro das atenções. Então, começou assim a me envolver de todas as maneiras. Em todos os lugares que eu estava, ele ia, né, porque eu gostava muito de correr e fazer caminhada na pista, então ele acordava cedo e estava lá. Então foi uma pessoa que assim, me conquistou de todas as formas. Sabia que eu era uma pessoa romântica, que gostava dessas coisas, dessas demonstrações, então ele procurava fazer isso. Então quando ele viu que eu já estava bem apaixonada e assim bem envolvida, foi quando começou a usar, assim, mais sutilmente, mas depois foi ficando cada vez pior, até culminar na agressão física. Nos primeiros momentos de um relacionamento, você pode identificar assim, alguns elementos que caracterizam uma relação que ela pode ser abusiva. Por exemplo, se há um espaço naquela relação para que ela manifeste a vontade dela, as opiniões dela, não é querer se impor como superior. A gente tem que entender um relacionamento como duas pessoas, como todos os envolvidos de igual para igual. Se ela sente medo, por exemplo, se é uma relação que, se eu fizer determinado tipo de coisa, eu posso perder o amor, o carinho, a consideração dessa pessoa. Então, isso são coisas que a gente precisa observar. Se existe uma necessidade de controle, tem que controlar as redes sociais, tem que controlar a roupa que a pessoa está usando. Então, esses são elementos que eles podem sinalizar, assim, alguns alertas quanto a esse relacionamento. Sair de um relacionamento abusivo nem sempre é tão fácil como se imagina. Normalmente, as agressões não iniciam em violência física. As primeiras marcas chegam através de palavras, que diminuem e humilham as mulheres. A autoestima de quem sofre violência psicológica é destruída. Esse é um dos motivos que faz a mulher ficar presa nesse relacionamento. Ao passar dos anos, eu já tinha meus filhos, enfim, aí é que eu fui entender que eu já estava totalmente doente psicologicamente, em uma situação totalmente abusiva. Eu não tinha a agressão física, porém eu tinha todas as outras agressões. A psicológica foi a pior, foi a que levou a minha saúde mental embora, foi a que me deixou, digamos, no chão, sem identidade. Nós temos agora a violência psicológica tipificada como crime. Então, em 2021, o legislador ainda está atualizando a legislação de 2006. Né? Então, é a preocupação com a Lei Maria da Penha. O que significa dizer que o Poder Legislativo sempre está atrás para tentar proteger mais essas mulheres. E um exemplo disso é o próprio crime de descumprimento da medida protetiva. Porque, às vezes, o agressor tinha uma proibição de se aproximava do mesmo jeito e ninguém conseguia paralisá-lo, né? E acabava ali havendo a morte efetiva da mulher. Quando você transforma o descumprimento de medida protetiva num crime à parte, autoriza que eu, você, qualquer pessoa possa prender em flagrante delito esse agressor. Porque qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante delito aquele que está cometendo o crime. E fique atento ao menor sinal de violência. Denunciar é importante. Ligue no 180, no 190, faça um X vermelho na mão, peça ajuda. Não se cale. Essa guerra surda que existe em muitos lares é algo que tem que ser muito bem avaliado e observado com muita profundidade e muito cuidado.
Quando a gente fala muitos lares, é porque isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Quando o casal já não consegue mais o diálogo, e aí o homem, ele se impõe pela força. Às vezes acontece também da mulher fazer algumas transgressões, mas nós estamos falando do mais forte abusar da sua própria força contra o mais fraco. E aí é que está a grande diferença. E isso é que precisa ser modificado, mas isso não se modifica através de lei, não. Se modifica através de punições rigorosas, porque leis existem aí para dar e vender. O que nós precisamos, na verdade, é que aqueles que transgridem, aqueles que cometem esses atos de violência, sejam efetivamente punidos e seja dada publicidade a isso, para que aqueles que estejam cometendo o mesmo abuso, o mesmo crime, os mesmos atos de violência, entendam que a punição pode vir a qualquer momento para ele também. E o pior é quando isso acaba em morte. Quando num momento de loucura, numa discussão do casal, se perde a cabeça e o homem acaba com a vida da mulher, ou eventualmente a mulher com a vida do homem. Isso já aconteceu também, mas o mais comum é, como eu disse, o mais forte se prevalecer sobre o mais fraco, ou a mais fraca, no caso. Então e aí é um problema cultural também, que nós precisamos modificar. O Dr. Everton Aguiar, promotor de justiça, que tem encetado aí uma luta muito grande para combater essa violência contra a mulher, já trouxe aqui para nós que nós estamos no 3º lugar no país em violência contra a mulher. Olha que posição vergonhosa nós estamos no ranking. E isso, evidentemente, que tem que ser modificado. Agora, é punição, é conscientização, é pregação, é programas como esse aqui, conscientizando a mulher que tem que denunciar, que precisa denunciar, que não pode capitular, porque às vezes, hoje eu vou perdoar, amanhã eu perdoo também, e depois, a qualquer momento, pode ser tarde. E o que eu disse ontem, e foi dito agora por uma das vítimas, a violência psicológica, para ela, foi muito mais dolorosa do que a violência física que ela sofreu.